Com a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal contra o marco temporal para a demarcação de áreas indígenas, falta apenas um voto para o plenário formar maioria contra a tese que impõe limites à homologação das terras. Movimentos sociais e representantes dos povos indígenas protestaram contra o possível reconhecimento do marco temporal. As manifestações aconteceram em Minas Gerais e em Brasília. Dias Toffoli foi o 7º ministro a votar no julgamento. O magistrado acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, e defendeu que a permanência em determinado território, na data da promulgação da Constituição de 1988, não pode ser a referência para a demarcação de uma área. Há que se ter um vínculo, né? Agora, esse vínculo não está obrigatoriamente no marco de 5 de outubro de 1988. Mas propôs uma série de alterações em relação ao texto original. Primeiro, argumentou ser necessário garantir a indenização do valor pago por quem comprou o título da terra em boa-fé, e não só das benfeitorias realizadas no local, como havia votado Fachin. Depois, afirmou que seria necessário impor um limite à revisão dos territórios já homologados, situação em que uma etnia pede a ampliação da área a qual tem direito. Antes de o Supremo retomar o julgamento, senadores da Comissão de Constituição e Justiça tentaram votar um projeto de lei que regulamenta o marco temporal. Decisão que foi avaliada como uma afronta aos ministros da Corte. Além de regulamentar o marco temporal, o texto ainda permite a instalação de postos ou bases militares nos territórios indígenas sem qualquer consulta prévia às comunidades. Ao longo da sessão, senadores acusaram o Supremo de interferir nas atribuições do Legislativo ao julgar o marco temporal. Depois, numa manobra da base aliada do governo, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pediu vista e adiou a análise por pelo menos mais 2 sessões.